O guindaste da figura acima pesa 50.000 newtons sem carga e os pontos de apoio de suas rodas no solo horizontal estão em x igual a 0 e x igual a menos 5 metros. O centro de massa cm do guindaste sem carga está localizado na posição x igual a menos 3, y igual a 2, também em metros. Na situação mostrada na figura, a maior carga P que esse guindaste pode levantar pesa... Aí ele coloca as alternativas aqui, então depois da vinheta, resolução. Para explicar essa questão, eu queria substituir esse guindaste por esse carrinho que a gente vai usar como modelo. Vamos supor que esse carrinho, galera, tem 40 kg de massa. Então ele tem um peso aí de 400 newtons, enquanto a gente apoia esse carrinho na superfície, o chão apoia os 400 newtons, com 200 newtons aqui nas rodas da frente e 200 newtons aqui nas rodas traseiras, considerando que o carro distribui a sua massa 50% a 50%. Então as rodas desse guindaste também recebem as forças aqui, são as forças de contato que o chão faz com o guindaste. Porém, o guindaste na sua dianteira é colocado uma carga. Se a gente usar o carrinho como modelo, se eu colocar uma força aqui, conforme eu vou aumentando a força, em um determinado momento as rodas traseiras desse carrinho vão perder contato, galera, quando as rodas traseiras são levantadas, porque eu apliquei carga demais aqui. A pergunta do exercício é: qual é a carga máxima que eu posso colocar aqui no guindaste sem que as rodas traseiras percam contato? A mesma coisa que no carrinho, se eu aplicar uma forcinha aqui, ela não vai levantar, mas se eu aplicar uma forçona, ela levanta. Então se eu passar essa carga máxima que o guindaste pode aguentar, o guindaste vai tombar. Para fazer essas contas, a gente vai usar o conceito do momento. O momento é definido como sendo uma força multiplicada pela distância, que na verdade é o braço dessa força até um certo ponto. E a gente define esse momento como sendo uma tendência que essa força tem de giramento. Se a gente tem uma barra, por exemplo, de 30 centímetros, que é o comprimento dessa régua, se eu aplicar uma força aqui, essa barra tende a girar nesse sentido. Essa tendência vai ser exatamente igual a essa força que eu estou aplicando vezes a distância do ponto até essa força, só que essa distância tem que formar 90 graus com a força. Como a gente está falando de força, vamos aplicar todas as forças que estão envolvidas nesse guindaste para que esse guindaste fique em equilíbrio. Essa roda que está apoiada no chão, ela recebe uma força de contato que a gente vai chamar aqui de normal 1. E o contato aqui da roda dianteira com a superfície, a gente vai chamar de normal 2. O enunciado falou aí que o guindaste ele tem um peso de 50.000 newtons. Então aqui do centro de massa eu vou colocar o vetor peso dele e vou colocar já direto 50.000 newtons. E a última força submetida aqui no guindaste é a carga máxima P que o problema está perguntando. Então se você for reparar esse guindaste, ele tem várias forças aqui que tendem a girar o guindaste. Então, por exemplo, essa força P tende a girar o guindaste nesse sentido aqui, ó. O peso dele também faz o guindaste girar nesse sentido, assim como a normal faz o guindaste girar nesse sentido aqui. Mas o guindaste não está girando, porque todas essas tendências de giramento que eu mostrei aqui, elas se anulam, ou seja, a gente pode falar que a somatória de todas as tendências de giramento, que na verdade é o momento, vai ser igual a 0. A sorte de vocês que a gente está conversando aqui as tendências de giramento em apenas um eixo, que é esse eixo do dedo que estou apontando para vocês, que é o eixo Z do nosso sistema cartesiano. O problema já colocou o guindaste aí no plano cartesiano. Em geral, no ensino médio é apenas abordado aí, quando se fala em estática do corpo extenso, somatórias do momento apenas no eixo Z. Mas o equilíbrio não se dá somente pelas tendências de giramento, também se dá pela somatória de todas as forças, também vai ser igual a 0, galera. E essas forças aqui são apenas as forças na direção Y. Então as tendências de giramento aqui na direção Z e a somatória de todas as forças no eixo Y definem o equilíbrio aqui desse guindaste. E não se preocupa, assim como você não precisa se preocupar aqui nas tendências de giramento nos outros eixos, né? Porque o eixo X também pode girar e o eixo Y também pode girar. A somatória das forças no eixo X vai ser igual a 0 também, mas ele ignorou. Então vamos conversar agora sobre os momentos de cada força, ou seja, as tendências de giramento de cada força. Reparem, galera, que essas forças elas estão aplicadas em pontos desalinhados, mas pode ficar tranquilo porque essa distância aqui, o braço da força, ela precisa ser perpendicular em relação a um ponto que a gente vai escolher. E que ponto do guindaste a gente vai escolher para ser a nossa referência para falar que as tendências de giramento estão em equilíbrio com relação a esse ponto? A gente pode escolher qualquer ponto, porque todos os pontos do guindaste estão em equilíbrio. Então, convenientemente, a gente vai
escolher esse ponto aqui, como eu já tinha mostrado aqui no exemplo, né? Essa força aqui e essa força aqui. Então a gente vai começar com o N1 aqui, fixando a roda dianteira como ponto de referência para a força N1. A força N1 tende a girar o guindaste nesse sentido aqui, né? No sentido que o meu dedão está entrando na lousa. Quando o dedão entra, negativo. E quando o dedão sai, ele vai ser positivo. A tal tendência de giramento. Então esses são os sinais do momento. Só que, galera, cuidado, você tem que fazer isso com a mão direita. Essa regra aqui é a regra da mão direita. A força N1, galera, distância dela com relação ao ponto que a gente escolheu é essa distância aqui. Como o eixo X ele falou que está em metros, é de 0 a 5. Então aqui essa distância vai ser de 5 metros. Então a força N1 que tende a girar no sentido negativo está a uma distância 5 com relação ao ponto de referência. Isso daqui é a tendência de giramento da força N1. Vamos para a próxima força, galera. Esse peso de 50 mil newtons tende a girar o guindaste no sentido positivo, porque meu dedão agora está apontando para cima, né? Está apontando na direção de vocês, olha só. Então aqui vai ser mais por causa aqui do dedão para cima, 50 mil, que é a força-peso do guindaste, multiplicado por essa distância, que vale 3, né? Porque se aqui é 0, aqui é menos 3, então essa distância é 3. Portanto, força 50 mil vezes 3. Essa é a tendência de giramento da força-peso do guindaste. Por último, essa carga P. Essa carga P, ela tende a girar no sentido negativo, porque meu dedão, ó, ele tá para baixo para poder fazer esse movimento da regra da mão direita. Portanto, é menos P. Não significa que o P é negativo, significa que o P, ele causa uma tendência negativa de giramento, multiplicado por essa distância do ponto de referência até a carga, que no caso são 2 metros, porque a distância daqui até aqui é justamente a coordenada do ponto 2. Portanto, menos P vezes 2 é a tendência de giramento da carga P. E a soma de tudo isso vai ser a somatória das tendências de giramento. Como de fato nenhum ponto aqui do guindaste está girando, então isso daqui tem que ser igual a 0. É como se fosse assim, essa carga tende a girar essa régua no sentido horário, só que esse CM ele faz girar no sentido anti-horário. Então uma compensa a outra, então isso daqui vai ser igual a 0. Ah, mas ainda tem duas incógnitas, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora com essas duas incógnitas? Eu não consigo resolver essa equação, não consigo achar uma incógnita. Calma, uma incógnita você consegue achar, você consegue pensar sobre o N1. Vamos voltar ao carrinho. Se a gente aplicar uma forcinha aqui, é tranquilo, o carrinho ele não vai se mexer. Então eu posso colocar umas carinhas aqui que não vai tombar o guindaste. Mas vamos pensar naquela força, que se a gente colocar um tiquinho a mais de força aqui, esse carrinho vai virar. A parte de trás vai levantar. Só que sem esse tiquinho a mais. Então nesse momento, galera, o que está acontecendo aqui com a roda traseira? O contato aqui da roda traseira com essa superfície, ela vai ser praticamente 0. Porque conforme eu vou pressionando aqui na frente, ele vai aliviando aqui atrás. Então no momento em que falta um tiquinho, eu ainda tenho contato. Então o carrinho ainda está sentindo aqui a roda traseira, mas esse contato é praticamente nulo. Então a gente vai falar que esse N1 aqui, que é o contato da superfície com a roda traseira, vai ser igual a 0. Ah, professor, você está falando que esse contato não existe. Não, ele existe, essa força existe. E ela vale 0. Se uma conta bancária tiver R$0, a conta bancária existe e ela tem R$0. Aqui na iminência do tombamento, esse contato é tão fraco, é tão pequeno, que a gente vai falar que é 0. Então é só resolver essa parte da equação aqui, porque isso daqui fateia tudo, fica igual a 0. Daí nós temos que 3 vezes 50 mil é 150 mil, e esse menos P2 passa para o outro lado, fica 2P. Esse 2 passa dividindo, 150 dividido por 2 é igual a 75 mil newtons, é a carga máxima que esse guindaste pode suportar. Ah, e essa equação aqui do equilíbrio a gente nem usou. É verdade, mas se o problema tivesse perguntado qual é a reação aqui do N2, você precisa pegar esses 65 mil, substituir aqui e fazer a somatória, que no caso a soma dessas duas forças aqui vai ser igual a N2. 75 mil é a resposta aí da questão, que é o que está exatamente na alternativa C da questão 65 da FUVEST 2015, primeira fase. É uma questão de estática do corpo extenso. Para fazer a estática do corpo extenso, basta você prestar atenção aqui nas equações de equilíbrio. Então eu espero que tenha gostado. Falou!